Olá, estimado estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero te convidar a acompanhar a resolução da questão de número 93 da prova do Enem 2017, a prova de cor rosa. Nós vamos tentar fazer uma breve revisão sobre o assunto e ainda assim resolver a questão para que você entenda o que está ocorrendo nos meandros dessa questão. Então me acompanhe que a gente vai fazer a leitura. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A. Dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B e um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente do curto, o estudante deve dobrar o A. Item A, número de espiras. Opção B, frequência do giro. Opção C, intensidade do campo magnético. Opção D, área das espiras. Ou opção E, diâmetro do fio. Querido estudante, vamos ver quais são os princípios físicos envolvidos aqui. Nós vamos precisar tratar um pouco a respeito da resistência elétrica deste fio de cobre. Nós vamos ter de falar sobre a eletromotriz induzida. Nós vamos ter de falar da primeira lei de Ohm, né? A DDP é igual a R vezes I, né? A resistência vezes a intensidade da corrente. Com esses conceitos, nós vamos conseguir montar a resolução desse problema. Talvez a maior dificuldade seja entender e visualizar o que está acontecendo. Muitas vezes nós lemos o enunciado e não sabemos o que ele significa. Então vamos começar falando um pouco sobre os dados da questão. A primeira parte da nossa discussão é a respeito da lei de Ohm, que diz que a resistência elétrica de um fio depende da resistividade do material de que ele é feito, depende também do comprimento do fio, né? Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência elétrica apresentada por ele, e da área da secção do fio. Esta área bem daqui, que a gente pode calcular como sendo π vezes o raio, que é metade do diâmetro, por isso d sobre 2, elevado ao quadrado. Por outro lado, ele diz que não vai ser um fio jogado de qualquer maneira. Este fio vai ser enrolado em N espiras circulares de área A. Então vamos imaginar que se esteja construindo uma bobina chata. O que é uma bobina chata? É uma associação de espiras. Mas antes de falar sobre isso, ele está dizendo a tensão deste gerador. Nós vamos ter um gerador que transforma energia mecânica em energia elétrica. E para fazer isso, a gente vai fazer uso da lei de Faraday-Newman, que diz que quando a gente varia o fluxo de campo magnético no interior de uma espira, isso vai provocar o surgimento de uma força eletromotriz induzida, uma FEM induzida. Eu prefiro dizer que se forma uma diferença de potencial induzida, uma DDP induzida, por conta dessa transformação de energia. Nesse sentido, eu vou dar uma revisada aqui para você a respeito desse assunto, colocando uma espirazinha, uma volta e o que acontece quando a gente provoca essa variação. A gente chama de fluxo de campo magnético o produto do valor do campo magnético existente no local, caso esse campo seja uniforme, vezes a área da espira, que vai ser atravessada por este fluxo, vezes o cosseno de θ, onde o θ seria o ângulo entre o vetor normal à superfície e o vetor campo magnético existente no local. Na imagem representada aí, nesta figura, nós vemos que o ângulo seria zero e cosseno de zero vale 1. Esta seria uma forma de representar o fluxo. Faraday dizia então que se nós conseguíssemos provocar uma variação neste fluxo, e como poderíamos fazer isso? Variando ou o campo, ou a área, ou o ângulo. Neste problema, ele vai provocar o giro desta espira. E à medida que ele gira a espira, ele modifica o valor do ângulo θ. E quando ele modifica o θ, ele modifica o fluxo e assim ele vai conseguir provocar
uma voltagem, como se diz na linguagem coloquial, que vai provocar o surgimento de uma corrente aí nessa espira, mesmo que a gente não tenha nenhuma pilha e nenhuma tomada aí envolvida no processo. É isso que vai dizer a lei de Faraday e Newman. A gente pode até escrever aqui, a eletromotriz induzida seria igual à variação do fluxo de campo magnético, aqui que a gente está representando pela letra B, a variação deste fluxo pelo intervalo de tempo. Isso seria a eletromotriz induzida média. Então tem a ver com rapidez. Quanto mais rapidamente eu conseguir provocar esse giro, maior vai ser a voltagem, a DDP, referente à eletromotriz induzida. Outra coisa para a gente saber. O valor da resistência elétrica da espira teria a ver com o valor da resistividade do material, que é feito de cobre, o comprimento dela e a área da secção do fio. Mas o comprimento dela está relacionada à própria área, né? A gente sabe que quanto maior a área, mais comprida a periferia da circunferência. Mas a ideia é a seguinte, nesse problema nós não vamos ter apenas uma volta. Eu até usei um ímã em forma de U, né? A gente tem aquele ímã em forma de ferradura, que se chama, muito comum em desenhos animados, para tentar produzir este campo uniforme relatado na questão. Mas como eu já havia dito, não vai haver apenas uma voltinha, vai haver mais do que uma volta, a gente vai dar N voltas. O estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto I, o que ele deve dobrar? Cuidado, ele quer manter a corrente de curto. Como assim curto? Você está vendo que eu peguei a primeira espira e liguei com a última, a primeira aqui que está de vermelho e a última que está com uma cor roxa. Não sei se no vídeo dá para enxergar direitinho, mas eu liguei a primeira e a última, provocando nelas um curto. Então, toda a energia mecânica que eu usar para transformar aqui em elétrica vai ser dissipada nesse conjunto de espiras. Eles vão funcionar como resistores, transformando a minha energia mecânica em energia elétrica, né, pelo princípio aqui de Faraday e Newman, e depois em térmica pelo efeito Joule, o efeito térmico da corrente elétrica que vai acontecer aí. Mas olha que legal! Essa expressão que eu coloquei para vocês te dá o valor da eletromotriz induzida. Para ficar mais correto, vamos colocar aqui em módulo, né? Porque na verdade a eletromotriz induzida ela surge no sentido contrário da variação do campo magnético. Mas olha uma outra ideia bacana para a gente trabalhar. Se eu quiser a eletromotriz total induzida neste conjunto de espiras, eu vou precisar dizer que seria N vezes a eletromotriz induzida em uma espira. Esta é a ideia. Por quê? Porque nós vamos ter várias voltas, em cada volta eu vou ter uma eletromotriz e como estão em série, nós vamos ter uma soma das eletromotrizes induzidas. Agora, ainda tem uma outra informação. Da mesma maneira que eu tenho eletromotriz, eu tenho também resistências elétricas. Eu posso dizer que a resistência elétrica total, como uma espira está conectada na outra, que está conectada na outra e assim em série uma com a outra, eu poderia dizer que a resistência total seria N vezes a resistência de uma espira. Por esse motivo, nós podemos usar a tão famosa lei de Ohm, que nos diz que a diferença de potencial total no circuito vai ser a resistência total vezes a corrente que vai passar por aí, que vai ser a corrente de curto-circuito. Então eu posso dizer que a nossa corrente I vai ser a DDP total, correspondente às eletromotrizes induzidas, dividido pela resistência elétrica total. O valor da DDP total seria N vezes a eletromotriz induzida
em uma espira. Por outro lado, a corrente, a resistência total, ela vai ser igual a N vezes a resistência de uma espira. Olha que legal! Se eu mexer no número de espiras, se eu aumentar o número de voltas, eu aumento a eletromotriz total. Aumento então a famosa voltagem total. Mas eu também vou aumentar a resistência total. Aumentando a voltagem e a resistência, uma coisa compensa a outra e eu mantenho a corrente. Então, como ele quer manter a corrente, eu devo aumentar a minha eletromotriz total, mexendo não na rapidez com que se varia o fluxo, né? Então, eu não vou mexer na frequência de rotação, não vou mexer na intensidade do campo magnético, não vou fazer isso, porque se eu mexer aqui nesses termos, eu vou mexer na eletromotriz induzida em uma espira. E não vou mexer na resistência. O problema aqui então falou que quer dobrar a tensão, dobrar a eletromotriz induzida, mas ele quer manter constante o valor da corrente. O único jeito de você fazer isso é mexendo no número de voltas, porque aí se cancelam esses N's e você continua tendo a mesma corrente. Por este motivo, a opção correta seria a opção A. Se gostou do nosso vídeo, por favor, dê uma curtida. Se gosta dessas nossas resoluções, se inscreva no canal, que sempre que um vídeo novo for publicado, você vai poder receber uma notificação. Então, até um próximo encontro. A gente se vê.